Galera da Mengão Master, tudo bom com vocês? Vamos trazer aqui para vocês a notícia do Flamengo, né? Amanhã teremos um jogo importante contra o Coritiba, entendeu? Pela quarta da Copa do Brasil. E quarta de final, né, da Copa do Brasil contra o Coritiba. E vamos em busca, né, dessa classificação para as oitavas. O Flamengo, tipo assim, ganhou, né, de 1-0 o primeiro jogo. E vamos para cima deles, né? Apesar das ausências de Gabigol e Pedro, né, nós estamos com um jogador que tem um potencial muito grande, né, Rodrigo Muniz, que o Flamengo quase deixou sair, né, do clube, quase foi vendido, mas como não teve êxito, né, na contratação dele, os clubes que se interessaram não conseguiram chegar com a quantia que tipo assim, fosse aceitável, né, pela diretoria do Flamengo. O Flamengo, no caso, conseguiu manter o jogador, né? Acredito que é um jogador com grande potencial, né? Apesar, quando a gente não tem o Gabigol e não tem o Pedro, a gente, no caso, conseguiu um jogador importante ali na frente, né? Ele, no caso, tem a característica mais pro Pedro, né, do que pro Gabigol. É aquele centroavante mesmo, centroavante de área. Então o Flamengo, no caso, conseguiu manter, né? Chegou a ser emprestado, mas conseguiu. No caso, foi o pedido, né? Se eu não me engano, do Rogério Ceni, que ele voltasse para poder compor o elenco do Flamengo, entendeu? E é um jogador que tem um grande potencial, né? Um grande finalizador, né? Na verdade, tanto no jogo aéreo quanto no jogo ali na finalização, né? Com os pés, ele consegue ter uma boa mobilidade ali, sabe proteger bem a bola. E como a gente vai ter o jogo de volta amanhã, né, sem a ausência, né, dos nossos jogadores, né, que o Gabigol serviu na seleção e o Pedro foi constatado, né, com Covid depois de 7 dias com a seleção. Foi feito, né, a conta-prova, né, ali do exame, e realmente foi constatado o Covid-19 no Pedro. Mas a gente fica na expectativa de melhora tanto pro Pedro, né, e o retorno do Gabigol. Mas enquanto isso a gente não tem esses dois, a gente continua aí com o Rodrigo Muniz, que está fazendo um bom trabalho no ataque do Flamengo. E contamos com essa classificação para as oitavas. Outra notícia que a gente tem para trazer para vocês é a respeito do Renato Augusto, né, que foi visto com o Marcos Braz almoçando no sábado. E tudo indica que ele venha a fechar com o Flamengo, né, com a possível saída de Gerson. Possível não, né, já concretizada, né, a saída do Gerson para o Olympique de Marseille. A gente vai ficar na expectativa de um jogador que venha suprir, entendeu, essa ausência do Gerson ali, porque é um jogador fundamental pro sistema, né, sistema de jogo do Flamengo. Então a gente fica aí na expectativa, né, o que vai acontecer nos próximos dias aí, se a gente vai realmente ter a chegada do Renato Augusto, entendeu? Tudo indica que sim, porque todo mundo sabe que o Marcos Braz, quando ele senta com o jogador, praticamente é para poder bater o martelo. Ele não é aquele dirigente que vai ali ficar conversando, tapinha nas costas, falando proposta, né, que às vezes não vem a acontecer. Ele já chega logo ali e fala o preto no branco, né? Porque a gente segurou muito, a gente não foi ao mercado esse ano devido à pandemia, né? Sem o público também nos estádios, que isso daí acarreta muito, né, na questão financeira do clube, tanto nos direitos também de imagem vendida por televisão. Então o Flamengo não foi no mercado trazer grandes jogadores, apesar que o Flamengo tem essa capacidade. Mas o Flamengo deu uma segurada, né? Não quis se arriscar para não ter problema, tanto que a gente tem jogadores aí no elenco que precisam ser negociados, né? Como o Ronaldo agora, o Flamengo deu carta branca para ele para estar procurando um outro clube, se eu não me engano ele vai estar acertando com o Goiás. Mas não fugindo do assunto aqui de Renato Augusto, a gente vê que com o Flamengo
as coisas são diferentes, né? Para a chegada, como a gente teve um bom trabalho nos tempos atrás da diretoria, a gente não fica mais naquele oba-oba de trazer jogadores que não venha surtir efeito, entendeu? Alguns chegaram, não encaixaram no esquema tático do Flamengo, entendeu? Com o Domenech, com o Rogério Ceni. Esses jogadores, tipo assim, estão muito em baixa, como o Michael, Léo Pereira, Gustavo Henrique, entendeu? Apesar da melhora no sistema defensivo do Flamengo, a gente, no caso, tivemos essas dificuldades. Então, por isso, a diretoria do Flamengo ela não foi no mercado para poder fazer grandes contratações. A gente espera, né, que se concretize, se realmente for viável para o Flamengo, porque jogadores vindo da China, que não é aquele futebol tão pegado, né? Aquele futebol com tanta raça, os jogadores vêm muito em baixa, tanto fisicamente como tecnicamente. Isso aconteceu com o Everton Ribeiro logo assim que ele chegou no Flamengo. Então a gente espera que com a chegada do Renato Augusto, as coisas tipo assim, não venham trazer problema para o clube e propriamente para o jogador, né? Porque a torcida do Flamengo é uma torcida bastante exigente, somos exigentes, porque estamos acostumados agora com o resultado, entendeu? Não foi diferente em 2019, nem diferente agora em 2020, e 2021 está indo pelo mesmo caminho. Então o que a gente fala aqui a respeito? Que o jogador chegando, né? Ele vai ter um peso, porque ele vai estar substituindo um jogador que vai estar saindo com uma bagagem enorme. Entendeu? Foi campeão brasileiro, campeão da Recopa, da Supercopa, campeão carioca. Então, ele chegando, ele vai ver que realmente, eu tô chegando, mas eu tenho que fazer acontecer. Porque Gerson, ele, é um jogador, para mim, na minha visão, que ele tem mercado em grande parte dos clubes mundiais, não vou dizer brasileiro, mundiais. Porque ele é um jogador diferenciado, entendeu? Trabalha bem a bola. Às vezes ele pode até acelerar um pouco mais o jogo, mas ele tem aquele jogo mais cadenciado, segura, tem aquela visão. Então, a gente sabe que o Renato Augusto ele não tem a mesma característica do Gerson. Então, a gente fica na expectativa de que ele venha para poder suprir realmente a necessidade que a gente vai ter na saída do Gerson. Então, esperamos, né? Desejamos boa sorte para você, Renato Augusto, caso você venha fechar mesmo com o Flamengo. E que o caminho seja esse de vitórias, como aconteceu em 2019 e 2020, e vamos contar agora em 2021. Então, galera, essa foi a notícia que eu trago para vocês a respeito de Renato Augusto, entendeu? Tudo que remete ao Flamengo ali. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de deixar um comentário o que vocês acharam do vídeo. Saudações rubro-negras. Valeu, galera.